Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que irão assistir esse vídeo. Amém? Eu vou ler uma palavra aqui, Apocalipse. Um pouco extenso o texto, mas eu vou ler e explicar até onde der. E que eu vou pegar mais a essência da palavra para isso. Ok? Vou ler então aqui. Diz assim a palavra: o livro e o cordeiro. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora selados com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz que quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Eu olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E vi e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força e honra, glória e ações de graças. Eu vi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja dadas ações de graças, honra, glória e poder para tudo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém? Então, aqui está falando, resumindo que o texto é grande, está falando de Jesus. Quem escreveu o Apocalipse? Dado pelo próprio Jesus, dado pelo Jesus, enviado um anjo até a ilha de Patmos, que estava ali João, o último dos apóstolos de Jesus, a quem ele mais amava, ele é João, né? Amava a todos, mas João era especial, né? Então, João, ele chorou, né? Ele falou assim:
como ninguém pode abrir o selo e tal, e foi, né? Então João chorou, e aí um dos anciões, falou para ele: não chores, porque ele falou assim, eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir os livros, nem de ler, nem olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, nesse contexto da Bíblia aqui, está falando especificamente de Jesus. Fala de João, que escreveu, que foi dado de Jesus para um anjo levar até ele a nível de Pátria, ele anotou. Então, só está falando de João, que chorou, né? Que ninguém poderia abrir aquele selo, abrir o livro e desatar os selos. E o próprio Jesus, que ele é a estrela principal dentro da palavra aqui, né? Então, nós vemos aqui que para abrir os selos foi só Jesus. Para abrir o livro foi só Jesus. Ninguém conseguia nem olhar para o livro, e para os selos estavam dentro do livro, né? Então, nós vemos aí que, por mais santidade que estavam os anciões, né, e todo aqueles elementos que faziam parte nesse contexto, ou no texto, para abrir o livro e desatar os 7 selos, eles eram tudo santo, mas ninguém podia abrir. Mas só podia abrir o livro com os 7 selos aquele que deu a vida na cruz, derramou seu sangue, aquele que pagou o preço, né? O preço de sangue, e um sangue inocente. De um inocente não devia nada, ele era inocente, mas assim quis Deus para que acontecesse isso, para poder que o povo fosse salvo. Se não fosse Jesus tivesse feito isso naquela época, olha, mesmo assim ainda o povo não busca, né? Você veja, não dão valor para aquilo que Jesus fez, porque é doído, né? Imagine o que ele passou, e o povo não dá valor. Mas Jesus, o amor dele é muito grande. Ele fala comigo, meu amigo, todo dia. Ele não sai perto de mim quando ele é o anjo grande que me acompanha. Então, assim, a palavra de Deus, ela nos traz força, ela nos traz vida, ela nos traz entendimento pelo Espírito Santo, é claro, para que eu gostaria de pegar o texto aqui e pregar, não tivesse tempo de pregar esse texto, mais aprofundar ele, mas não há tempo, né? O que é bem curtinho aqui para mim pregar, o tempo é bem pouco, mas tá bom, já ajuda muito, né, com a pregação, para que as pessoas vejam, né, um pouco que eu passo aqui, eles entendem, porque é o Espírito Santo que vai abrir a mente deles para que eles entendam também. E eu gosto de explicar bem devagar, assim que digo, explicar, pregar e explicar, entender, que a pessoa entenda, né? Então, o Apocalipse tem muitas coisas que você tem que ter a sabedoria pelo Espírito Santo, senão você não decifra muitas coisas. É pouca gente que prega sobre o Apocalipse, né? Tem gente, servos de Deus, que estudam e tal, mas às vezes eles estudam, de repente ele foge da palavra, vai lá para o outro lado, não tem nada a ver com a palavra. Eu tenho visto isso. Mas a gente tem que tomar cuidado de entrar na palavra e andar dentro da palavra, não sair fora da palavra, não aumentar nem um ar nem um tio, é o que a palavra está mandando. E para agradar o coração de Jesus, para agradar o coração do Pai e do Espírito Santo, temos que andar dentro da palavra conforme a palavra é, não inventar, não. Então, assim, deixa esse detalhe para lá, não dá tempo aqui. Então diz assim, né, que a palavra, né,
E disse-me um dos anciões: não chore, falou para João, né? Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir os livros, desatar os selos. Eu olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. Ele teve a visão, né, da morte de Jesus, né? E tinha 7 chifres. Esse é poder, né? 7 chifres e 7 olhos, e que são os olhos, e os chifres são os 7 Espíritos de Deus. Está escrito aqui, ó. Onde é que está? Havendo sido mortal, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Então, era um tempo assim que Jesus mostrou o que ele já havia feito, que é o sacrifício, mas mostrou também para que o povo entendesse que quem único que poderia abrir aquele livro e desatar os 7 selos era só Jesus. Não tinha outra pessoa. Ninguém pagou o preço que Jesus pagou. Então não adiantava, não se achava ninguém nem no céu, nem na terra, embaixo da terra. Não havia uma criatura que pudesse fazer isso. Só quem pagou o preço, Jesus Cristo. E só Ele salva, só Ele nos dá salvação. Ninguém mais, não é padre que pode se... meu filho, me perdoe os teus pecados, eu me confesso os teus pecados. Miserável, pobre, cego e nu, que não sabe, não pode perdoar nem os pecados dele. E não é pastor também que vai perdoar o pecado de ninguém. Não. O único que deu a vida na cruz, derramou seu sangue na cruz, foi Jesus Cristo, ou foi alguém mais? Eu não estou sabendo. Então, essa hipocrisia que falam aí, tudo é uma mentiragem, não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Eu não sou melhor que ninguém, não vou apontar o dedo para ninguém, mas estou falando de um modo geral, né? Mas distorcem a palavra, fala em heresias que não existem na palavra, são a heresia daquele que não é a palavra, fora da palavra. Mas muitas vezes, sabe, que você pregando a palavra, tem gente que fala: esse cara está falando heresia, porque ele não conhece a palavra. Não tem nem como abrir a boca. Abrir a boca para fazer o quê? Para falar besteira? Então, nós temos que tomar cuidado, né? Aqui envolve, a palavra está envolvendo o livro, os 7 selos, os anciões, o João, né, que estava aí, que chorou, e assim por diante. Aqui, o que envolveu nesse contexto aí foi esses daí, mas o principal nesse texto é Jesus Cristo. Então, que a palavra é bem clara, a palavra não é complicada, é descomplicada, é que as pessoas às vezes complicam, né? E veio e tomou, o próprio Jesus, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Quem está à direita do Pai? A destra à direita. Jesus estava sentado no trono junto com o Pai ali, mas estava à direita do Pai. Então, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes e 4 anciões, 4 animais viventes, né? E os 4 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro. Harpas, todo mundo conhece. Salva aqueles que bate, né? Aqueles salva, né? Salvas de ouro. É um outro instrumento, tipo um ritmo, né? Cheios de incenso. Aliás, essas salvas de ouro estavam cheias de incenso. Perdão, é outra coisa já. Que são as orações dos santos, daqueles que já morreram em Cristo e que eram sem santidade ninguém entra no reino, né? Então
foram purificados pelo sangue de Jesus, e esse incenso era as orações dos santos. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda língua, tribo, povo e nação. Nesse texto aqui que Jesus me deu um hino que eu canto, né? E ela fala, nesse texto fala isso aqui, ó, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo, língua e nação. Eu canto nela, e eu tenho cantado esse hino, tem gente sendo curada, gente sendo libertada, só de eu cantar esse hino que Jesus, mas que o próprio Jesus me deu para mim, dentro do Apocalipse aqui. Então assim, é para nosso Deus, e fizeste os reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões, de milhares de milhares. Era muita gente, né? Olha, tem muita gente salva já, né? É milhões de milhares de milhares, né? E que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, e de receber o poder, riquezas, sabedoria, força e honra. Aqui pega também na letra que eu canto no hino que Jesus me deu, fala de força e honra aqui. Eu ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: todos que isso existe no mar, debaixo da terra, em todos vão falar, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: seja dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então, eram bastante assim, entre os animais, os anjos, as pessoas que foram mortas, né? Milhões de milhares que se prostraram e adoravam ao Senhor Jesus. Nesse texto explica, né? Então, seria uma pregação, já acabou o meu tempo, uma pregação para pregar assim bem com o tempo, se explicando versículo a versículo, para poder, mas que um versículo ele vai emendando, como diz o gaúcho, né? Um no outro, você vai percebendo que ele vai se casando um no outro, quer dizer, ele não sai fora da palavra, a palavra vai indo, vai explicando, vai todo o texto e contexto. Mas é assim. Então, em tudo isso nós aprendemos o quê? Que Jesus, ele é o o ator principal seria, né? Ele seria o ator principal dentro desse texto aqui, e ele será e é o ator principal. É ele que deu a vida na cruz, ele que derramou seu sangue por todos nós. Então temos que buscar em Jesus, agradar a Jesus, fazer a vontade dele, né? Fazendo a vontade de Jesus faz a do Pai e do Espírito Santo, que são 3 pessoas da Santíssima Trindade, né? E que um e o outro é o mesmo, digamos assim, se falando com um, fala com todos. Amém? A vontade de um é a vontade de todos. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Bom, acabou aqui, eu vou fazer uma oração, tá? Meia rapidinho aqui. Soberano Deus eterno, Pai, em nome do Senhor Jesus, Papai, muito obrigado por esse texto que o Senhor, por essa palavra que o Senhor me deu hoje de manhã para mim trazer, Pai, aqui para gravar o vídeo. Senhor, me perdoe se não pude explicar melhor, porque aqui meu tempo não é muito longo, Pai. Eu faço os vídeos de uma forma assim mais
curta um pouco, né, Pai, porque assim é necessário para não ela se alongar muito. Mas eu te agradeço, Papai, pela tua santa palavra, agradeço ao Senhor Jesus e ao Senhor Espírito Santo e peço ao Pai, em nome do Senhor Jesus, ao Senhor Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, visita todos os povos, tribos, línguas e nações da face da terra, para que todos aqueles que precisam de cura sejam curados, que precisam de libertação sejam libertados. Senhor, aqueles que precisam ser salvos, sejam salvos em nome do Senhor Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória, o nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.